todos, a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos irmãos. Deixa eu só me organizar aqui. Glória a Deus. Você que trouxe a tua Bíblia, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Gálatas, no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 1 até o 5, amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 1 até o 5. Amém? Ele diz assim, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa: foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito, ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Até aqui, amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Querido Espírito Santo, como é bom falar sobre o Senhor, como é gostoso podermos aprender sobre Ti, como é gostoso sabermos, como é precioso sabermos que nós temos um amigo incomparável, imensurável, um amigo que está ao nosso lado em todos os minutos, em todos os momentos. Como é bom saber que os Teus conselhos preciosos são para nós de graça, e que o Senhor deseja para nós só o sucesso, e o Senhor está à disposição em todo o tempo para nos guiar, nos conduzir a este lugar de sucesso. Obrigado, Espírito Santo, por se sujeitar a viver e habitar em nós, ainda que sejamos tão difíceis, ainda que causemos tantos problemas para Ti, o Senhor não desiste de nós. Todos os dias o Senhor está ali, nos ajudando, nos auxiliando, nos conduzindo, e nós somos muito, muito gratos ao Senhor por isso. Pai, nesta noite, mais uma vez nós estamos aqui, reunidos para compartilhar a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor por si só, ela é poder, poder para curar, poder para salvar, para transformar, para ressuscitar. E eu creio que nesta noite não será diferente. Eu creio que o Senhor nos trouxe até aqui, e eu creio também que o Senhor colocou algumas pessoas atrás de um aparelho de celular, de um tablet, talvez de até uma televisão, para nos ouvir, para nos ver nesta noite. E não é por acaso, é porque o Senhor gostaria mesmo de falar com cada um deles nesta noite. Espírito Santo, por favor, me conduza em todo o tempo. Eu estou à sua disposição neste lugar, para fazer como o Senhor quiser e da maneira que o Senhor quiser. Eu só quero ser um instrumento nas tuas mãos, assim como o Senhor usou aquela mula no passado. Usa-me nesta noite, em nome de Jesus, e para a honra e glória do teu nome. É o que eu peço e eu já te agradeço, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém, queridos, podem se assentar. Glória a Deus, né? Nós estamos trabalhando, na verdade, dentro desse tema do mês, né? O Espírito Santo, e falando, né, sobre ele, aprendendo muitas coisas que envolvem a pessoa do Espírito Santo, também desfazendo muitas coisas que nós vamos aprendendo ao longo do tempo, quando tratamos da pessoa do Espírito Santo, né? Como eu digo, né, nós temos uma mania, né,
de espiritualizar muito as coisas, e quando nós precisamos, às vezes, trazer mesmo para dentro de um convívio natural, de um convívio real, porque o Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele quer interagir comigo e com você em todo o tempo, amém? Mas quando nós olhamos para esse texto que eu acabei de ler agora, do livro de Gálatas, nós percebemos que o apóstolo Paulo, ele está chamando a atenção daquela igreja, ele está chamando a atenção daquele povo, né? Ele começa ali num tom de chamá-los de insensatos por algumas atitudes que eles estavam tendo, né? E ele chama a atenção daquele povo, por quê? Porque aquele povo, eles começam a caminhar com o Senhor através do Espírito Santo, mas num determinado momento dessa caminhada, eles deixam o Espírito e começam a querer se aperfeiçoar pela carne, ou seja, pelos braços, pela força dos braços dele, pelo conhecimento humano deles. E o apóstolo Paulo, então, ele chama a atenção, ele corrige aquela igreja, e eles falam: vocês são insensatos, né? E o que Paulo estava querendo dizer para eles é: agora, porque vocês acham que são salvos, então vocês acham que têm condições de se aperfeiçoar pela força dos braços de vocês, ou pela intelectualidade, ou pela capacidade de vocês, né? Isso é muito sério, né? E queridos, isso nada mais é, preste bem atenção no que eu vou dizer para você, isso nada mais é do que um negócio chamado orgulho. Diga, orgulho. Quando nós chegamos a Cristo, nós nos achegamos da maneira que nós estamos, né? Muitos, poucos, talvez um ou outro caso, é muito raro na verdade, você vê alguém chegando na igreja com uma vida bem sucedida, com tudo em ordem, saúde em ordem, tudo perfeito, tudo maravilhoso, soltando dinheiro para todo lado e ajudando todo mundo, e ele entra pela porta da igreja e ele fala assim: eu quero entregar minha vida para Jesus, né? Isso é muito raro, irmãos. Normalmente, né, a igreja, ela é um hospital espiritual, e aquela pessoa, ela vai entrar por aquela porta destruída, né? Os pedaços dela vai entrando e vai andando e vai chegando e senta no banco da igreja, né? E naquele momento, o Espírito Santo, então, ele começa uma obra na vida daquela pessoa. E o fato dela ter uma vida destruída e entender a condição em que ela se encontra, faz com que ela seja humilde e permita que o Espírito Santo trabalhe na vida dela. E isso é lindo, porque quando o Espírito Santo, ele vê um coração contrito, quebrado e disposto a ser transformado, é aonde ele entra e ele faz tudo e mais um pouco. Só que com o passar do tempo, depois que as primeiras obras são feitas, e eu e você vamos nos tornando cristãos, a tendência é que a gente precise menos do Espírito Santo e comece a depender mais de nós mesmos e da nossa capacidade, da nossa intelectualidade, né? Então nós vamos deixando o Espírito Santo ali de lado, e é como se nós estivéssemos dizendo assim para ele: fica aí que aqui eu resolvo, está tudo sob controle. Quando na verdade o que deveria acontecer nas nossas vidas seria o oposto disso. Quanto mais eu conheço a pessoa do Espírito Santo, mais eu deveria me submeter a ela, mais eu deveria me colocar debaixo do cuidado e do senhorio dele. Por quê? Porque quanto mais eu conheço o Espírito Santo, mais eu entendo a capacidade, o conhecimento, a visão e os dons que ele carrega com ele. E tudo isso é para mim e para você, não para que eu e você nos tornemos homens e mulheres de evidência aqui na terra, mas para que eu e você possamos ajudar outras pessoas a saírem do lugar que muitas vezes se encontram.
seja espiritual, seja uma enfermidade física com o dom da cura, seja o dom, né, da sabedoria, aonde você vai ajudar talvez uma família na área administrativa, a aprender a administrar as suas finanças, com a palavra e com tantas outras coisas. Então, o que eu vejo que acontece muito é exatamente isso. É esse quadro aqui que o apóstolo Paulo está reprovando ali da igreja de Gálatas. Por quê? Porque muitos de nós vamos nos tornando religiosos. Nós nos vestimos com uma capa religiosa. Nos vestimos como crentes, estamos em todos os cultos, participamos das reuniões de oração, né? Lemos a Bíblia e vamos entrando num modo automático da nossa vida. E esse modo automático da nossa vida nos leva para um lugar perfeito para que o Espírito Santo não consiga mais nos acessar o nosso coração. E isso, ao invés de trazer transformação para nós, vai nos levando para outro lugar, né? Por exemplo, eu tenho uma certa preocupação quando nós falamos sobre um assunto, quando nós tratamos, né, principalmente quando nós falamos acerca da igreja, quando nós tratamos de um assunto chamado teologia, né? A teologia, né, é um estudo de Deus. E isso me preocupa muito quando nós tratamos acerca desse assunto. Muitas pessoas, quando me procuram, falam assim: pastor, eu tenho pensado em fazer teologia, por exemplo. E eu não vou impedir ninguém de nada, mas eu sempre digo assim: muito cuidado, porque você corre o risco de sair da dependência do Espírito e entrar num lugar da ciência, do estudo, né? Porque quando você vai se envolvendo, né, nesse lugar, você vai tendo práticas de se preparar uma palavra, uma boa palavra, você vai tendo conhecimento, e você passa a depender cada vez menos de Deus e cada vez mais do conhecimento do homem. Eu não estou dizendo que a teologia seja ruim, não estou dizendo isso, eu estou dizendo que ela é perigosa, é diferente. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, amém? Então, nessa noite, ouça bem o que eu quero dizer para você e aonde eu quero chegar nessa noite. Quando nós olhamos uma obra feita pelo Espírito Santo através da vida de alguém, nós sempre veremos junto, colado, ligado, muita, mas muita humildade. Diga humildade. Quando você vê o Espírito, aonde o Espírito Santo estiver, preste bem atenção, aonde o Espírito Santo estiver, aonde ele estiver se movendo, ali tem que ser um ambiente de muita humildade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, uma pessoa se movendo, sendo movida pelo Espírito, é uma pessoa que tem que estar muito, mas muito humilde. Aliás, se nós formos pensar, aonde você vê um homem cheio do Espírito Santo, você vai ver um homem se humilhando para que o nome de Cristo seja exaltado. Sempre. E nessa noite eu quero falar exatamente sobre esse assunto com você. Eu quero falar sobre humildade, a natureza do Espírito Santo. Humildade, a natureza do Espírito Santo. Queridos, o Espírito Santo ele tem uma natureza, e essa natureza é a humildade. E um homem e uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo, ele precisa produzir o quê? Humildade. Um dos frutos que marcam a vida de um homem e de uma mulher de Deus cheio do Espírito Santo é a humildade. É a humildade, independente da posição que ele se encontra, independente do lugar que ele ocupa. A humildade é uma marca desse homem, né? Há tempos atrás eu falei sobre esse exemplo aqui
E esse exemplo, ele sempre me marca, porque todas as vezes que eu falo sobre humildade, esse exemplo ele vem para mim, né? Deus sempre me lembra dele, né? Eu já falei aqui, talvez alguns não ouviram, né? Você que ouviu, você vai lembrar, e aquele que não ouviu ainda vai ouvir essa história, né? Nós congregávamos na Cristo Salva. Por muitos anos nós congregamos ali. E a Cristo Salva, ela tinha um evento no ano que chamava-se conferência, né? Então essa conferência, normalmente vinham pessoas de uma igreja lá de Santarém para cá, para ministrarem nessa conferência, né? E num desses anos dessa conferência, veio de lá o pastor, o filho, né, do pastor presidente daquela igreja, né, um dos filhos do pastor presidente daquela igreja, ministrar aqui, né? E naquela época, eles estavam num crescimento muito grande. Se eu não me engano, naquela época que ele veio, naquela primeira vez que ele veio, eles estavam ali em torno, se eu não me engano, de 20 mil pessoas na igreja, né? Tinham em torno de 20 mil membros aquela igreja, né? Então a cidade ali, Santarém, é uma cidade muito de convertidos mesmo, né? E quando ele veio, o pastor Narciso ficou responsável de buscar e de levá-lo novamente para que ele fosse voltar para a cidade dele, né? E depois o pastor Narciso compartilhando conosco, né, sobre isso, numa determinada reunião que a gente teve, ele estava falando de algo que constrangeu ele, né, naquilo. Porque a hora que eles estavam voltando embora, ele estava levando esse pastor embora, ele estava contando para ele o que ele estava fazendo, né? Ele falou: olha, nós estamos fazendo tal coisa. Só que naquela época, a igreja Cristo Salva, ela tinha ali em torno de uns 2 mil membros. Então veja, nós tínhamos um pastor de uma igreja de 2 mil membros, e nós tínhamos um pastor de uma igreja de mais ou menos 20 mil membros, né? Se nós fôssemos enxergar pelo olhar humano, quem deveria ensinar quem? Obviamente que o pastor da igreja de 20 mil membros, ele deveria sentar com aquele de 2 mil e ensinar ele o que fazer para chegar em 20 mil membros, não é verdade? Mas o pastor Narciso começou a dirigir o carro e começou a contar para ele: não, nós temos feito isso, nós temos feito dessa forma, e nós estamos pensando em fazer desse jeito, e estamos agindo aqui. E na hora ele falou assim: pastor, você pode parar um minutinho? Aí o pastor falou: tá. Aí ele abriu a bolsa dele, pegou um caderno e uma caneta, e ele começou a anotar cada detalhe do que o pastor Narciso estava falando para ele. Aí, volta de novo, você falou um negócio e eu perdi aqui, deixa eu entender novamente. E aí o pastor falou para ele novamente, ele anotando cada detalhe. E o pastor disse que deixou ele lá, ele pegou o avião e foi embora, e ao voltar, ele voltou pensando nisso. Ele falou: meu Deus, que loucura! Alguém que deveria estar me ensinando, estava se colocando como um aluno ali, dizendo: não, me ensina quais segredos você tem usado para fazer o que você tem feito nesse lugar. Eu quero aprender. E é isso que eu quero que você entenda. Um homem, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, ele precisa ser um homem, uma mulher acessível. A humildade tem que ser uma marca dele. Ele tem que andar sempre enxergando os outros como superior a ele e não como inferior a ele. Entenda, querido, essa é a natureza do Espírito Santo. Quanto mais cheio você for do Espírito Santo, mais você vai entender isso na sua vida. E isso não é algo que eu e você acordamos de manhã e falamos: hoje eu quero ser humilde. Não funciona assim. Isso é algo que só o Espírito Santo pode produzir dentro de mim e de você. Ninguém tem essa capacidade de produzir isso. É Ele quem produz, né? Então, qual é o significado dessa palavra humildade, né? Qual é a origem dessa palavra humildade? E eu coloquei aqui alguns sinônimos, né, para essa palavra. Então, primeiro, significado de humildade é aquele que está no chão, né? Aquele que se coloca por baixo, aquele que prefere estar por baixo. E quando nós olhamos a figura de Jesus,
Nós sempre vemos esse posicionamento de Jesus diante dos fariseus. Quando ele era confrontado, ele não os afrontava. Ele poderia fazer isso, mas ele sempre se colocava por baixo. Então essa é uma característica que eu e você precisamos ter, independente da posição que nós ocupamos, seja na nossa empresa, seja na igreja, seja no convívio com as pessoas, seja no ministério. Nós precisamos entender isso, querido. Essa é uma posição e uma característica dele. Um outro significado de humildade é aquele que se submete. Se submeter. Pensa num negócio difícil, meu irmão. É de nós nos submetermos. E muitas vezes, mesmo ainda vendo que não é a melhor coisa a ser feita, nós temos essa mania de sempre darmos a nossa opinião, colocarmos a nossa posição. Nós temos uma resistência o nosso ser, ele já é resistente à submissão, por natureza, amém? Por natureza. Ninguém, eu não acredito que ninguém gosta de viver nesse lugar de submeter aos outros, né? Nós gostamos de dar ordens, de mandar, né? Isso é da nossa, isso nos alegra. Faça isso, faça aquilo. Agora, receber ordens, aí já fica um pouquinho mais difícil. Ainda mais quando essas ordens, elas vêm contra aquilo que nós achamos que deveria ser. Por exemplo, né? Sei lá, imagina só, gente, vamos fazer tal coisa, e aí você olha e fala assim: não, pastor, mas a melhor forma não é essa, não. E eu também não estou dizendo que você não deva dar a sua posição, mas a sua posição, ela tem que ser uma posição que sai de dentro do teu coração, não com o intuito de confrontar, mas sim de ajudar, de contribuir. Porque muitos, eles vêm com o posicionamento, outro posicionamento. Qual que é o posicionamento? O posicionamento do orgulho, para tentar mostrar para o outro que sabe mais. Isso é muito comum, irmãos, muito comum. E acredite, dentro de uma roda de cristãos, o irmãozinho todo feliz da vida porque leu a Bíblia no Salmo 1, e ele fala assim: meu Deus, eu aprendi que eu não devo então me sentar ali no meio dos escarnecedores. E ele todo feliz por aquela revelação que ele recebeu. Aí já começa os religiosos, os fariseus, né? E já começa a destilar o seu conhecimento bíblico. Irmãos, não faça isso. Pelo contrário, diga: uau, da onde você tirou isso, cara? Que demais! Me explica um pouco mais, de onde você tirou isso? Como que você aprendeu isso? Cara, que revelação tremenda. Às vezes você está dizendo assim, às vezes você está olhando para aquilo e dizendo: não, isso aí eu já conhecia faz tempo. Não faz. Aprenda, meu irmão, a natureza do Espírito Santo chama-se humildade. Humildade. E o dia que nós entendermos isso, querido, a nossa vida muda. O nosso ministério muda, o nosso chamado muda. Uma outra característica, né, um outro significado de humildade é dependência de Deus. Nós precisamos depender de Deus, porque o Espírito Santo, ele depende 100% de Deus. Ele confia 100% em Deus. Ele vive 100% debaixo da direção de Deus. Uma outra coisa, o significado de humildade, mansidão. A mansidão precisa acompanhar um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo. A mansidão é quando você é confrontado e a sua reação é nenhuma. Puxa, mas te afrontou e falou isso para você, sem problema. Talvez ele não esteja num dia bom, talvez ele esteja passando por um dia mau. Eu estou bem, eu estou feliz com Jesus, e é isso que importa. E muitas das vezes nós não entendemos isso, e nós já revidamos, né? Nós já devolvemos, talvez na mesma moeda, ou até um pouco mais que isso. Um outro significado também de humildade
E talvez esse para mim seja o que norteia a minha vida, né? E eu acho que deveria também ser o que norteia a tua, né? Saber a minha condição perante Deus. Saber a minha condição perante Deus. Eu sei a minha condição perante Deus. Quando eu olho para o espelho, quando eu entro no meu quarto, quando eu fecho a porta, eu sei quem eu sou. E eu sei o quanto Deus precisa ser gracioso e misericordioso para me perdoar de tudo o que eu faço. Entende? É isso que eu e você precisamos entender. Quando nós olhamos para a nossa condição, qual é a minha condição, querido? A minha condição, o que eu merecia de fato, era o inferno. E não tem escapatória. O que eu merecia era isso. Era condenação eterna. Era ser condenado eternamente. Mas a graça do meu Pai, a graça do meu Deus me alcançou. E ela tem transformado. Então essa é a minha condição. E quando eu olho para essa condição, eu automaticamente preciso deixar que a humildade prevaleça no meu coração. Quem sou eu para julgar alguém? Quem sou eu para apontar o dedo para alguém, para falar mal de alguém, ou para me achar melhor do que alguém, quando eu conheço a minha condição? Agora, quando eu me engano, esquecendo a minha condição, aí é que está o perigo. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 3, ele nos fala algo muito lindo, né? Eu amo esse versículo. Olha lá, Filipenses 2, 3. Nada façam por ambição egoísta, ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos, ou considerem os outros superiores a vocês mesmos. Olha que maneira de viver linda, querido. Olha que conduta de um cristão. Isso é lindo, meu irmão. Olhar para as pessoas e vê-las superiores a nós. Isso muda o mundo, isso muda a igreja, isso muda o cristianismo, isso muda uma sociedade, isso muda um bairro, isso muda tudo. Quando eu passo a viver uma vida olhando os outros superiores a mim. E é isso que Deus espera de mim e de você. Por que Deus espera isso de mim e de você? Porque dentro de mim e de você mora o Espírito Santo. E acredite, Ele é assim. Porque se Ele não fosse assim, certamente Ele já teria me podado hoje pelo menos umas 100 vezes. Mas Ele não me podou. Ele respeitou muitas das decisões que eu tomei sem consultar a Ele. Sabe, irmãos, nós precisamos, eu percebo que esse assunto, ele não atrai pessoas para a igreja. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que ninguém quer ouvir, porque o que as pessoas querem ouvir na atualidade é como ser exaltado. É isso que o evangelho, é isso que as pessoas estão buscando hoje, esse tipo de evangelho, como ser exaltado. Não é esse evangelho, bom, pastor, você está pedindo para eu me rastejar no chão? Estou, literalmente estou. Se você quer agradar a Cristo, sim. Agora, se você quiser agradar aos homens, coloca aí uma coroa na cabeça e saia pela rua, se declarando rei, né? É uma decisão que nós precisamos tomar, né? O caminho meu e seu é o caminho inverso do mundo, querido. O cristianismo é o caminho inverso do mundo. E sabe, meu irmão, eu convivo com pessoas, eu o tempo todo me relaciono com pessoas, aqui dentro da igreja, fora da igreja. E como eu vejo, querido, que essa sementinha de orgulho, ela habita no coração das pessoas. Como é natural você ver. Elas precisam de alguma forma falar algo, ou fazer algo.
É algo que parece que mexe, é um negócio que é até diabólico mesmo, sabe? Que não deixa de forma nenhuma as pessoas avançarem ou crescerem. Eu digo para você porque eu estive dentro de um ministério, por exemplo, que era um ministério que cuidava de novos convertidos. E os novos convertidos, meu irmão, se tem alguém que mata novo convertido, é velho convertido, é crente velho. É crente velho. Você imagina o novo convertido? Porque imagina assim, o novo convertido, ele fala assim, eu vou fazer uma experiência com Deus, né? Aí ele pega e fala assim, do jeito dele, imagina, é um novo convertido, pensa no novo convertido, é um novo convertido, ele não sabe nada ainda. Aí ele faz esse tipo de coisa, ele fala, Deus, se o Senhor estiver aí comigo nesse quarto hoje, a porta vai bater. Aí a porta, pum, bateu. Aí ele fica, nossa, meu Deus, Deus estava aqui. Aí ele sai para a igreja, ele vai contar, pastor, eu tive uma experiência com Deus, porque a porta bateu, e não sei o que, e tal, e aquela coisa toda. Irmãos, quantas vezes eu olhei isso? Irmão, você está assim porque a porta bateu? Eu vou te contar a minha experiência. Já acabou com a vida do cara, irmão. Fala para ele, cara, que demais, cara. Vai, continua nessa, porque é esse o caminho. Vai lá, pede de novo, a porta vai bater de novo, vai buscar. Sabe, a gente tem um problema, meu irmão. E nós precisamos aprender a lidar com isso. Você que é um homem cheio de Deus, uma mulher cheia de Deus, a humildade tem que estar do teu lado. Você não tem que ficar discutindo Bíblia com ninguém, você não tem que ficar discutindo teologia com ninguém. Se alguém quiser chamar você para discutir teologia, fala para ele ir lá na escola de teologia. Vá lá na faculdade de teologia, discutir lá. Você não foi chamado por Deus para discutir teologia, você foi chamado por Deus para fazer discípulo. Tem uma diferença muito grande em discutir Bíblia e fazer discípulo, querido. Eu te garanto, você pode discutir Bíblia a vida inteira, e a hora que você chegar no céu, Deus vai falar para você, aonde estão as almas? Você vai falar, Deus, mas é que eu passei a vida inteira discutindo Bíblia. Ele falou, então, mas não pedi para você fazer isso. Mas é que tem um ego muito grande aí, que precisa aparecer, e muitas vezes, ele vem com força, amém? Agora, vamos lá para Lucas, capítulo 14, versículo 11, eu queria essa daí, Ellen, na King James, eu não sei se é a mesma que você tem aí, a versão que eu separei aqui, Lucas 14, 11, a minha versão ela está um pouquinho diferente, tá? Mas a minha versão ela fala assim, porque qualquer que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que se humilhar a si mesmo será exaltado. Queridos, olhando para esse versículo, eu vejo que existem dois caminhos e dois destinos. Dois caminhos e dois destinos. O primeiro caminho, exaltar a si mesmo. Qual é o destino? Humilhação. O outro caminho é humilhar-se a si mesmo. E qual que é o destino? Exaltação. E eu e você precisamos escolher qual caminho nós vamos trilhar. E talvez você possa me perguntar assim, pastor, mas tem que ser dessa forma mesmo para eu ser exaltado? Sim, querido, tem que ser dessa forma mesmo para você ser exaltado. Por quê? Porque se você não for uma pessoa que se humilha, vai nascer e crescer e se desenvolver dentro de você um negócio chamado orgulho, prepotência, arrogância, vaidade. E isso, pode ter certeza, a Bíblia diz que o orgulho, ele precede a queda. Então não adianta, querido, o que Satanás quer é que você alimente dentro de você orgulho. A única coisa que o diabo odeia que você tenha dentro de você é humildade. Ele não quer que você seja humilde, ele detesta que você seja humilde, porque alguém humilde é alguém parecido com Jesus, e ele não quer, ele quer que você seja orgulhoso, vaidoso, ele quer que você cada vez mais alimente essa visão soberba das coisas, porque isso vai te levando a querer se tornar
autossuficiente e cada vez menos depender de Deus. Então eu quero falar sobre esses dois caminhos rapidamente. O primeiro caminho é exaltar a si mesmo. O que é exaltar a si mesmo? Exaltar a si mesmo é a meritocracia. São obras. Meritocracia. Está vendo o que nós estamos fazendo lá? Isso. Está vendo lá o que fizemos lá? Nós. Lá fui eu. Lá também fui eu. Lá, se não fosse eu, não teria acontecido jamais. Isso chama-se meritocracia. Viver para mostrar suas obras e suas conquistas. Alguém que vive assim é alguém que exalta a si mesmo. Vive o tempo todo mostrando as suas realizações. Deixa eu te mostrar o que eu fiz. Deixa eu te mostrar o que eu conquistei. Deixa eu te mostrar, né? Vive para mostrar os seus troféus. Deixa eu te mostrar os meus troféus. E muitas vezes, escute, muitas vezes aqui o troféu pode ser os nossos filhos. Muitas vezes o troféu aqui pode ser nossa esposa, pode ser nosso marido, pode ser nossa família, pode ser nosso ministério, pode ser o nosso encargo dentro da igreja. Não, tem um título, né? Eu tenho uma posição. E esse é o perigo, querido, de nós vivemos assim. Por quê? Porque quando nós vivemos assim, na meritocracia, se instala dentro do nosso coração o orgulho. O orgulho, ele vem de uma forma muito tranquila e ele vai se instalando no nosso coração e ele vai cada vez mais tomando uma proporção demoníaca dentro do nosso coração. Demoníaca. Agora, por que eu estou dizendo isso? Vamos dar um pulinho lá em 2 Coríntios agora, capítulo 3, versículo 13. E aqui você vai entender o que eu quero dizer. 2 Coríntios 3,13. Se você tiver com uma caneta aí, grifa esse versículo na tua Bíblia. Amém? Marque esse versículo aí. Ele fala assim, ó: não somos como Moisés, que colocava um véu sobre a face, para que os israelitas não contemplassem o resplendor que se desvanecia. Veja, Moisés era um homem que tinha um relacionamento face a face com Deus. E a Bíblia diz que quando ele descia dos encontros que ele tinha com Deus, o rosto dele resplandecia a glória de Deus. Mas com o passar do tempo, o que foi que aconteceu, irmãos? Assim como acontece na vida de muitos, esse relacionamento se enfraquece. E essa glória vai cada vez mais se acabando. Só que o orgulho, a soberba que muitas vezes nós carregamos no nosso coração, ela não nos permite reconhecer que nós precisamos novamente nos ajustar. E aí é onde nós caímos no erro. Qual erro? Mantermos algo que não é verdade. Mantermos algo que não é verdade. Então, o que acontece muitas vezes? Eu não consigo dizer assim: mas como é que eu vou dizer, meu Deus, que eu não oro mais como eu orava antes? Como é que eu vou dizer que eu não tenho mais o relacionamento que eu tinha com Deus antes? O que as pessoas vão pensar de mim? Eu tenho uma reputação a zelar. E essa bendita reputação que eu tenho a zelar é que vai me levar cada vez mais para onde? Para longe de Deus. Porque eu vou mantendo uma mentira, e essa mentira vai puxando para outra, que vai puxando para outra. E é exatamente isso que o inimigo quer de mim e de você, queridos. Que eu e você, né, vivamos a obra da carne pura. Abrimos a nossa Bíblia, lemos a nossa Bíblia igual estivéssemos lendo uma notícia de jornal. Quantos capítulos da Bíblia você leu hoje? Eu li hoje pelo menos 40 capítulos da Bíblia. Glória a Deus, aleluia. Uau. E o que foi que você tirou dali de dentro? Zero.
E muitas vezes você abre a Bíblia num versículo, e aquele versículo salta de dentro da Bíblia para você e te traz revelação profunda, né? Esse é o orgulho. E o inimigo, ele quer que você mantenha dentro desse seu coração o orgulho, mas o Espírito Santo quer que você mantenha a humildade. E o Espírito Santo, ele sempre vai levar você a falar para você assim: fale, filho, fale, abra o seu coração, demonstre a sua fraqueza, demonstre, né, as suas falhas, aonde elas estão. Olha o que Provérbios 16, 18 diz, né? Nós falamos sobre isso. Provérbios 16, 18. Olha lá. O orgulho, ele vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. E a gente acha muitas vezes que o inimigo, ele vai vir e vai lançar orgulho no meu e no seu coração, e rapidamente isso vai acontecer. Não, querido, não. Ele não tem pressa, ele já é um derrotado. Ele não tem pressa, ele vai trabalhar tranquilamente, ele vai permitir que cada vez mais, ele vai te acusar, na verdade. Ele vai falar: como é que você vai chegar perante os irmãos e vai dizer para os irmãos que você tem um erro? Como é que você vai falar isso? Como é que você vai fazer isso? Você vai fazer isso, o que as pessoas vão pensar de você? E ele vai trabalhando de uma forma que você vai tentando ocultar e manter em segredo uma situação, e é tudo o que ele quer. Ele não quer que você procure um homem de Deus e uma mulher de Deus e abra o seu coração e fala: a minha vida é uma mentira, eu sou um hipócrita, eu sou uma hipócrita, eu falo que faço isso, mas eu não faço nada disso, né? Eu sirvo no ministério e eu não tenho coragem de dizer: olha, eu não tenho condições de servir, porque se eu falar, o que vão falar? E muitas vezes esse é o grande problema. Porque ao invés do ministério acolher e abraçar e amar, ele faz o quê? Ele aponta o dedo e julga. Por que ele julga? Porque é um bando de santo olhando para um pecador. Agora, é um bando de santo, irmãos? Será mesmo que é um bando de santo? Será que nós somos santos mesmo, a ponto de podermos julgar alguém? Não, querido, na verdade nós deveríamos abraçar e dizer: não, nós estamos contigo, nós estamos com você, nós vamos orar e Deus vai tratar essa situação, e nós estamos juntos e vamos juntos até o fim. Isso é humildade, isso é a humildade, amém? Exaltar a si mesmo pode te levar à destruição. Então, se hoje você está preocupado com a meritocracia, tome cuidado, porque esse sentimento pode ser o caminho de se auto-exaltar. Sabe, na empresa talvez, tudo leva você: não, foi eu que fiz aquilo lá só funciona por causa de mim, porque se não fosse eu, porque se não... Não, querido, não, é uma equipe, são várias pessoas, e todas têm uma capacidade e uma importância. Senão nada daquilo aconteceria, né? A nossa família começa pela nossa família. A nossa família, por exemplo, ela só é bem sucedida. Por quê, meu irmão? Porque há uma união entre duas pessoas, um ceder de cada lado ali, a sabedoria de cada um, e juntos nós vamos construindo e edificando uma família. Agora, uma família, ela dá certo por causa de um só membro? Nunca. Nunca, e nunca vai. Uma igreja, ela vai crescer e se desenvolver e se manter por causa de um pastor? Você acha mesmo, irmão? Impossível. Seria muito idiota se um pastor pensasse dessa forma. Muito, mas muito imaturo. Uma igreja, ela é formada e estruturada por pessoas como você. A comunidade cristã, Primeira Aliança, existe por causa de você. O pastor Rogério, ele está aqui hoje pregando nessa igreja pela misericórdia e graça de Deus, e pode ser que amanhã ele não esteja mais, e Deus o leve para um outro lugar, e coloque outra pessoa aqui. Aliás, como eu sempre digo, eu tenho olhado e tenho visto alguns homens de Deus fazendo as coisas de Deus, e eu tenho certeza que esses homens certamente se tornarão grandes homens de Deus, muito, mas muito superior a mim, eu não tenho dúvida alguma.
É uma questão de tempo, né? E eu vou poder sentar e olhar e falar: meu Deus, como o Senhor é perfeito, o Senhor é maravilhoso, né? Então cuidado, cuidado. Lembre-se, sozinho nós não somos ninguém. Aliás, já se começa através da pessoa do Espírito Santo. Você é alguma coisa sem Ele? Então sozinho nós não somos nada. E todo mérito pertence a quem? A Ele. Amém? E eu queria também falar sobre esse segundo caminho, né? Humilhar-se a si mesmo, né? A auto-humilhação. A auto-humilhação é quando um homem, uma mulher, ela abre mão dos seus méritos para que uma outra pessoa seja reconhecida ou seja honrada. Sabe, a auto-humilhação, ela é isso, né? Você sabe que você faz parte daquilo, mas você não traz de forma nenhuma para você falar: não, jamais, em tempo algum. Só deu certo por causa daquela pessoa, só deu certo porque essas pessoas fizeram isso, senão jamais daria certo. Ela nunca traz para ela. Mas você fala assim: não, mas era você que estava lá sozinho. Jamais, em tempo algum. Ela sempre vai falar: Deus foi quem fez, o Espírito Santo é que nos deu a direção, foi fulano, é Beltrano, é Ciclano. É sempre esse o caminho. Ela nunca usa a palavra eu. Essa palavra não faz parte do vocabulário dela. Eu não, é nós. Sempre é nós. Não, somos nós. E essa, querido, acredite, é a maneira de viver de Jesus Cristo. Olha lá o que está escrito em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 9. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Seja a atitude de vocês, né, ou o modo de pensar, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia apegar-se. Uma posição que era dele, ele não quis, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Se nós somos discípulos de Jesus, como tem que ser o nosso estilo de vida, querido? Está aqui, ó. O manual de vida de um cristão cheio do Espírito Santo está aqui, ó, Filipenses capítulo 2, versículo 5 até o 9. É isso. Humilhou-se. Alguém que tinha a posição de ser Deus abriu mão. E olha, queridos, ele não só se humilhou, mas ele se colocou no mesmo patamar que eu e você. Alguém que não tinha um pecado sequer. Um pecado sequer, uma acusação sequer, mas ele decidiu viver dessa forma. Por quê, queridos? Porque o Espírito de Deus habitava nele, e o Espírito de Deus tem uma natureza de, diga, humildade, querido. Não adianta, o orgulho e a humildade não andam juntos. O orgulho, ele vem do inimigo, e a humildade vem de Deus. Os dois não caminham juntos. Se você perceber alguém se exaltando, preste atenção, tome cuidado, abra o teu olho. Porque eu, olha, cuidado, dizendo que é de Deus, olha, tome atenção, né? Uma maneira de viver que promove aos outros e a Cristo e jamais a mim. Já pensaram nisso? Uma maneira de viver, um estilo de vida que promove a Cristo e ao próximo e jamais a mim.
não é algo que nos atrai, não é algo que nos agrada, não é algo que nos enche de motivação. Não é, eu sei que não é. Não é um tipo de mensagem que você sai daqui de dentro da igreja pensando assim: uau, eu vou colocar isso em prática agora, pastor, eu já vou fazer hoje. Não é, querido, não é. Mas entenda, se você quer viver Cristo na sua vida, esse é o caminho. Se você quer entender e ser cheio do Espírito Santo, está aqui o caminho. É uma decisão minha e sua. Como eu disse nessa noite, a Bíblia nos dá 2 caminhos e 2 destinos. Você escolhe. Agora lá na frente não reclame. Por que é que chegou a destruição? Porque talvez você escolheu o caminho errado. Amém? Quando nós entendemos a graça de Deus e nós vivemos ela de fato nas nossas vidas, nós entendemos que não há o que fazer para sermos reconhecidos pelos homens. Olha isso que interessante. Quando eu reconheço a graça, quando eu entendo a graça de Deus e eu vivo ela na minha vida, eu compreendo que não há o que fazer para ser reconhecido pelos homens, porque a graça de Deus, ela é um favor. Nós não merecemos. E todos os dias, todas as manhãs, elas se renovam sobre nós. E quando eu entendo essa graça, não tem, querido, é impossível. Quando eu compreendo o que é a graça e viver por essa graça, a minha vida ela muda completamente, o meu ângulo de visão, ele muda completamente. Eu não preciso fazer nada para obter méritos de ninguém. Eu não preciso me autoafirmar o tempo todo. E é isso que acontece. É isso que acontece. Você entendeu? É a nossa natureza. E eu não estou dizendo para você, como eu disse, é a nossa natureza. É a nossa natureza. Escute, é a tua natureza. E é contra ela que você vai ter que lutar todos os dias. É contra ela. Amém. Eu vou dar um exemplo aqui, que é um exemplo muito interessante do meu dia a dia. Eu vou lá de manhã na academia fazer exercício físico. E aí senta do meu lado, num aparelho igual ao meu, um outro cara. Aí ele senta do meu lado e ele olha na carga que eu estou carregando. E eu olho na carga que ele está carregando. E vai ser dada a largada. Aí ele vai lá e abaixa 2 pinos. E aí ele começa. E eu penso comigo ali, vai dar ruim. Eu não vou aguentar. Mas não dá para deixar para trás isso aí. Baixa mais 2 pinos ali. E aí você pensando com você, cara, estou morto. Mas vamos lá. Aí você baixa os 2 pinos. Está quase morto. Aí o cara vai e baixa mais 2. Vou baixar mais 2. Acabou a carga da máquina. E você olha e fala: e agora, Jesus, o que eu faço? Aí você fala assim: não, vou descer lá embaixo, vou pegar mais uns 3 pesos e vou jogar ali em cima. Vai mais 3 pesos aí em cima desse troço aí. Aleluia. Glória a Deus. A hora que acabou, não consegue nem levantar o braço, a figura. Sai de lá da academia direto para o hospital. Já cata o carro, vai direto para o hospital. Mas não consegue sair desse lugar da bendita competição. Ao invés de olhar para o lado e falar: rapaz, você é monstro, hein, velho? Monstrão, hein? Eu vou ficar aqui com meus 10 quilinhos mesmo, cara. Eu vou levantar meus 10 quilinhos aqui. Não dá para mim, né? E tal. Parabéns aí, rapaz. Um dia eu quero chegar no teu lugar aí, cara. Mas hoje para mim ainda é difícil. Eu não tô nessa pegada, não. É assim que funciona, irmãos. A gente não entende isso. São nas pequenas coisas. Preste bem atenção para você ver. A pessoa chega do teu lado na esteira e ela começa 6, 7, 8 e você está em 4, parecendo um tiozinho andando. Aí você pensa: não, vou ter que acelerar esse negócio aí, né? E a pessoa está lá 12, 14 e
E você vai, não, agora vai ter que ir, não tem jeito, né? E vai, quando você vê, já está infartando, já está com a língua de fora, quase morrendo, caindo da esteira. A hora que desliga a esteira, o cara desce da esteira, sai do seu lado e fala: falou, campeão, valeu. Quanto tempo faz que ele faz aquilo? Irmão, acorde. Humildade faz toda a diferença na minha e na sua vida. Talvez é a hora de você falar para ele: qual que é o teu segredo, cara? Cara, achei demais, velho. Isso é bom mesmo, cara. Mas eu também queria fazer isso, mas eu não sei como. Você consegue me ensinar? Mas é mais fácil querer dar aula do que querer ser aluno. E é isso que nós precisamos. Escolher esse lugar, sabe? Esse lugar de nos humilharmos, de procurarmos sermos humildes, mas não forçado, meu irmão. É a natureza. Quando você é cheio do Espírito, a tua natureza ela é humilde. E Deus ama pessoas assim. Aliás, Deus usa pessoas assim para atrair outras pessoas. Auto-humilhação não tem a ver com autopromoção. O que hoje nós encontramos são pessoas falsos. Hoje, na verdade, o que nós encontramos hoje são falsos humildes. E não humildes. Os falsos humildes, que falam como humildes, se comportam como humildes, mas que não são humildes. Porque a humildade, ela vem só do Espírito Santo. Ela é produzida pelo Espírito Santo. Eu e você não conseguimos produzir isso, que eu acabei de te dizer agora. Nós não conseguimos, querido. Amém? E eu vejo que isso é o que tem mais faltado nos últimos tempos. Dentro da igreja, no mundo aí fora, essa humildade, amém? João 21, 18 e 19, para encerrarmos. Evangelho de João 21, 18 e 19. Digo-lhe a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. E então lhe disse: siga-me. Querido, escute bem. Agora tente olhar para o seu futuro. O que reserva para nós o nosso futuro? Talvez hoje nós somos pessoas que têm vigor, nós somos independentes, não precisamos de ninguém, nos resolvemos e está tudo certo. Mas e o que nos espera amanhã? Sabe, nós nos esquecemos de que nós vamos envelhecer. Nós nos esquecemos de que nós podemos enfrentar muitos problemas na nossa vida. Nós nem sequer sabemos o que está reservado para nós amanhã. E é como se nós não entendêssemos isso. E a minha pergunta para você nessa noite é: e se amanhã você precisar de ajuda? Quem o ajudará? Quem estenderá as mãos para você? Quem estará ali para dizer assim: eu estou com você? Porque isso é algo que eu e você temos sim que nos preocupar. Porque alguém orgulhoso, alguém arrogante, alguém prepotente, é alguém que vai vivendo uma vida, levando para longe dela todas as pessoas, sem nem ela perceber. Muitas vezes ela até diz assim, ó: eu sou alto e será? Será mesmo? Será mesmo que nós somos realmente autossuficientes? Ou será que realmente nós não precisamos do próximo? Então, aprenda uma lição de humildade. Ninguém, querido, na igreja, fora da igreja, na família, na empresa, no contexto familiar, na vida,
vive sem o próximo. Nós precisamos uns dos outros o tempo todo. Você precisa do teu cliente, você precisa do teu patrão, você precisa do teu colega de trabalho. Você precisa de tudo, o tempo todo. Nós precisamos uns dos outros, né? E aí, quando eu olho para esse texto que nós acabamos de ler, nós vemos como foi, né? Alguns estudiosos dizem que Pedro, quando ele foi ser crucificado, ele vira e diz assim: eu não sou digno de ser crucificado como o meu mestre foi. Então, vira de ponta cabeça e manda prego. Você acha mesmo que alguém sem o Espírito Santo trabalhando dentro dele faria isso, querido? Não. Isso é uma obra diária do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. Isso não vem de fora para dentro, isso vem de dentro para fora. Quanto mais o Espírito Santo trabalha na minha vida, mais eu estou reproduzindo a Jesus, mais eu estou me tornando parecido com Jesus. Quanto mais o Espírito Santo ele toma força dentro de mim, mais as minhas palavras, as minhas decisões e as minhas atitudes vão se assemelhando a Cristo. E é isso que eu e você temos que entender, meu amado. Agora, quanto menos eu produzo, ou quanto menos eu sou cheio do Espírito, mais de fora para dentro vem. Só que de fora para dentro é carne, e carne não aguenta, não suporta. Você pode até acordar de manhã e falar assim, ó, hoje eu decido ser humilde. Você vai conseguir talvez até meio-dia, se você for bom. Outros vão 10 horas da manhã, já chutou o pau da barraca, né? Outro já saiu de casa, chutou o pau da barraca. Então você fala assim, eu decido ser humilde. É isso, decide. De fora para dentro. Você vai ver o quanto você vai aguentar. E naquele dia, parece que o Senhor fala assim, então você quer brincar de provinha? Então nós vamos fazer uma provinha com você. Ele coloca no nosso caminho, bem naquele dia, uns 3, 4, um atrás do outro, irmãos. Que você vê, você fala assim, Jesus amado. Agora, quando a tua natureza é a humildade, pode vir de onde quiser, querido. Pode vir a porrada que quiser. Você simplesmente vai assimilar ela e vai entender. Porque Jesus disse, se você tomar um tapa em uma das faces, o que você tem que fazer? Dá a outra. Dê a outra, vire a outra. E isso não é tão simples assim, mas é isso que eu e você temos que buscar todos os dias. Como, pastor? Simplesmente nos tornando cada vez mais cheios do Espírito de Deus, nos submetendo a Ele, nos submetendo à vontade dEle, ao senhorio dEle. É Ele quem manda, é Ele quem governa, é Ele quem dirige, é Ele quem guia, é Ele quem dá as ordens, é Ele quem dá a regra, é Ele quem fala, é Ele quem pede, e eu e você somente obedecemos. Ainda que seja difícil, obedecemos. Amém? Feche os teus olhos, vamos orar. Glória a Deus. Espírito Santo, falar de Ti me constrange. Falar da Tua pessoa, Espírito Santo, é muito difícil para mim, porque o Senhor é impressionante. Eu nunca vi nada parecido contigo. Te conhecer foi tudo para mim. Entender como o Senhor faz mexe comigo todos os dias, porque eu não posso acreditar que é possível tudo isso. Imaginar que o Senhor deixou a glória e deixou o Pai para habitar dentro de nós, Espírito Santo, foge muitas vezes do nosso entendimento.
Mas nesta noite eu peço ao Senhor, por favor, revela-te a nós, revela-te a esta igreja, revela-te a estes irmãos. Permita que eles te conheçam mais, permita que eles sejam tocados mais pelo Senhor, mais convencidos pelo Senhor, que eles tenham maiores experiências com o Senhor, porque isso marca as nossas vidas. Nos perdoe por tanta arrogância, nos perdoe por tanta vaidade, por tanta prepotência, nos perdoe por acharmos que sabemos alguma coisa, seja lá do que for, entendendo que o Senhor só quer uma coisa: nos ajudar e nos fazer bem-sucedidos. Leva-nos para casa nesta noite e fala conosco, por favor, de uma maneira como nunca falou antes. Espírito Santo, eu orei tanto nessa tarde aqui dentro deste templo, e eu pedi ao Senhor: Espírito Santo, fala conosco mais. Por favor, revela-nos mais a tua natureza, faça-nos entender mais sobre a tua natureza, porque tudo o que nós precisamos é isso. A salvação do mundo está na tua natureza, nesta humildade que o Senhor carrega. Nós precisamos desta natureza para mudarmos a cidade em que nós vivemos, para mudarmos a nossa família, para mudarmos o nosso trabalho, todas as áreas da nossa vida. Ajuda-nos a compreendermos isso, em nome de Jesus. Eu oro por isso. Até aqui eu posso ir, fazer o que eu fiz é muito pouco, mas eu confio plenamente em Ti, meu amigo, e eu sei que ninguém melhor do que o Senhor para agora convencer o homem e a mulher de tudo isso. Fala no mais profundo e íntimo do coração desse homem e desta mulher. Leva-os a lugares e a dimensões profundas desta humildade, e levanta uma igreja diferente, uma igreja que reluz Cristo e a natureza de Cristo nos quatro cantos dessa cidade, Pai. É o que eu peço ao Senhor, e eu também te agradeço, em nome de Jesus. Amém, meu Deus.